Pessoal, o Paulinho ainda não chegou, mas nós vamos começar. Hoje a gente vai falar sobre os dois últimos chakras, né? Pensando na sequência que a gente vem estudando. E eu vou tentar ser breve e mais rápida para dar tempo da gente finalizar, mas fiquem super à vontade para me interromper, para perguntar, para comentar ao longo da apresentação. Meninas, eu vou ficar meio de costas aqui, tá bom? Vocês também, qualquer coisa, vocês avisam. Então, vamos começar pelo chakra sacral, ou chakra sexual. Se quiser tirar a máscara. Tá. Melhor, né? Ou centro sacro, também é chamado assim. O centro sacro corresponde ao sol físico, a fonte de vitalidade, ao agente doador da vida no nosso planeta. Ele registra a energia do terceiro aspecto da divindade. A gente já viu sobre os três aspectos, né? Que também estão ligados ao primeiro, segundo e terceiro raios. O chakra sacral é um centro muito poderoso, pois controla a vida sexual e permanecerá poderoso até que 2/3 da humanidade tenha recebido a iniciação, já que os processos procriadores devem permanecer ativos para proporcionar corpos para as almas que chegam. Contudo, conforme a progressão da raça, esse centro será controlado e suas atividades serão executadas inteligentemente como resultado do conhecimento, da percepção interna e de contatos sutis, e não mais como resultado do desejo limitado e descontrolado, como é agora. Então, a gente vê quantas pessoas ainda ligam esse chakra à questão do desejo, da vontade pessoal, uma questão mais individual, mas quando ele for devidamente utilizado na sua potencialidade ideal, não vai estar ligado ao desejo. A gente vai ver melhor um pouquinho mais para frente. A localização dele é na parte inferior da área lombar. E a exteriorização física dele são as gônadas. As gônadas, além de serem os órgãos humanos da procriação, são também glândulas do sistema endócrino, responsáveis pela produção de hormônios sexuais. Então, nos homens, os testículos e nas mulheres, os ovários. O centro sacro entrou em pleno funcionamento na antiga Lemúria, a primeira raça humana, ou terceira raça. O tibetano fala primeira raça humana, mas a gente sabe que a terceira raça é que antes era mais etérico, não tinha mais o corpo físico. Então, ele considera a primeira raça da humanidade que teve uma manifestação material. Sua energia é a do Espírito Santo, dominando a substância virgem. Então, vocês vão ver que o tibetano faz tem alguns simbolismos, né, com a matéria, a Virgem Maria matéria, o Espírito Santo, o etérico. O simbolismo do centro sacro está ligado ao período de gestação anterior ao nascimento. É talvez, acima de tudo, o centro através do qual as forças da impessoalidade terão que eventualmente expressar-se, e todo o problema do dualismo resolver-se. Essa interpretação do símbolo terá que vir do reino da mente, assim controlando a reação física e ocupando-se com propósitos e não com desejo. Aí, de novo, a questão de transmutar o desejo em propósito. Quando for essa a compreensão, teremos alcançado o ponto em que pode ser realizada a grande transferência para o centro superior da criação, o centro da garganta. Então, quando a gente estava falando do chakra laríngeo, né, do centro da garganta, a gente viu que tem algumas correspondências. E nesse caso, quando a gente tiver essa compreensão do propósito e não ser tão guiado por desejos, a gente vai já começar a polarizar mais no centro da garganta e não tanto no chakra sacral. O centro sacro está, portanto, estreitamente relacionado com a matéria e é um fluxo de energia entre três pontos na parte inferior do corpo. O baço, que é o órgão do prana ou da vitalidade física vinda do sol. Então, quem já é familiarizado com medicina tradicional chinesa, sabe o quanto o baço está ligado com a energia vital do nosso corpo, né? O centro sacro, o agente que predispõe à geração física. E o centro na base da espinha, que a gente também vai falar sobre ele hoje depois, até que o aspecto vontade seja despertado no homem. Então, peraí de novo.
É o centro na base da espinha, que alimenta como um princípio na vida de todas as partes da estrutura humana. Isso até que o aspecto vontade seja despertado no homem. Então, até então, será assim. O centro sacro também está vinculado ao centro ágina. Juntos, eles criam uma dualidade funcionante, produzindo aquela sutil qualidade a que chamamos personalidade. A exteriorização física densa desse centro encontra-se nas gônadas, como a gente comentou no começo, olhando-as como uma unidade básica, embora temporariamente separada na presente expressão dualista do ser humano. Então, no livro, tem até uma figura que demonstra como é hoje a estrutura energética relacionada a esse chakra e como será, eventualmente, quando a gente se desenvolver e fizer as devidas integrações necessárias. Então, na realidade, hoje o que a gente tem uma expressão separada e dualista, de macho e fêmea, ele coloca assim, vai ser uma coisa só. E por isso que ele complementa falando, é preciso lembrar que essa separação fomenta um poderoso impulso para a fusão. E a este impulso chamamos sexo. Sexo é, na realidade, o instinto para a unidade. Então, e ele vem exemplificar isso, que futuramente vai ter essa unidade, mas por enquanto, por estar separado, existe um impulso muito forte de buscar essa unidade. Mas, aí ele coloca, como tudo mais que o homem não desenvolvido toca, nós pervertemos e distorcemos uma ideia divina em desejo material. Nós revertemos a direção da energia do sacro e, com isso, superdesenvolvemos a natureza animal e as funções da humanidade comum. Então, ele fala isso quando ele está dizendo que o sexo, que deveria ser um impulso imaterial de unidade dessas energias, na realidade é tratado de forma muito mais animal e instintiva pela humanidade hoje. Então, deixa eu voltar aqui. Então, essas são as considerações do chakra sacral. Alguém tem alguma colaboração? Alguma dúvida? Quer voltar em algum, João? É só esse daí, assim, quer dizer que a gente deu um caminho errado. Ele dá a entender, ele não chama de errado, mas o caminho desvirtuado. Que era o desvirtuado, isso, na compreensão, não necessariamente na prática, mas na compreensão do que é, de como é tratado os desejos relacionados ao sexo. Ao prazer, mas aqui ele fala bem relacionado à questão sexual, dessa unidade de polos. Por isso que ele fala que esse chakra é bem relacionado à dualidade, porque ele traz muito isso, principalmente sexualmente, essa dualidade é muito forte. Ele está relacionado com o ágina, você falou? Também. Então, quando a gente vai desenvolvendo mais o ágina, então aí vai equilibrando essa energia sexual. Vai tendo uma compreensão maior. Eu não diria que seria algo que desapareceria, mas mudaria a nossa concepção do que é. Exatamente. É o que eu entendi do que está no livro. Tudo bem aí, pessoal de casa? Sim, tudo bem. Então tá, joia. Vamos agora para o chakra básico. O chakra básico, então, é o último, os 7 principais que a gente está vendo aqui. Ele está relativamente inativo nesta época, porque ele só é posto em plena atividade por um ato da vontade, direcionado e controlado pelo iniciado. Então, como a gente já viu algumas vezes, esse ato da vontade, ele precisa de um desenvolvimento dos chakras superiores, e que a maior parte da humanidade, o tibetano entende e diz que não tem ainda, né? Acima de qualquer coisa, o centro básico é controlado e governado pela lei da existência. Está estabelecido onde a matéria, Virgem Maria, e o espírito se encontram. Assim como o princípio da vida está assentado no coração,
Assentado no coração, ele quer dizer estar relacionado com o chakra cardíaco. Também a vontade de ser está assentada na base da coluna vertebral. É o centro onde a dualidade essencial da divindade manifestada, homem ou logos planetário, se reúne e produz a forma. Então, ele fala bastante também que o chakra básico está relacionado com a vontade de viver, a vontade de estar encarnado, a vontade de ser. É localizado exatamente na base da coluna vertebral e suporta todos os outros centros. Então, o centro básico está relacionado e suporta os outros 6 chakras e demais que a gente... Suporta energeticamente? Sim, sustenta energeticamente. Se ele está relativamente ativo e ele reúne tudo isso de vontade, está complicado, né? Ele está relativamente inativo porque a gente ainda não age com a vontade. Essa vontade no sentido de vontade da alma mesmo. A gente ainda está muito voltado para as questões de desejo. A diferença entre desejo e vontade está na sutileza mesmo dessa energia. Eu entendi o que sua mãe quis dizer. A sua mãe está querendo dizer que por ele estar relativamente nativo, ele apresenta muitas qualidades, né? Sim. Só que assim, não que ele está inativo, ele está inativo e aí depende dos outros para que ele entre em atividade completa. Não, na realidade... Porque não é hora que você... Eu lembro que o Paulo falou alguma coisa assim, que a gente desenvolvesse os chakras superiores, uma força viria do básico, que é a Kundalini. A gente vai falar dela, inclusive, no próximo slide. O que eu entendo que ele está relativamente inativo, porque a gente ainda não conseguiu desenvolver os outros chakras, né, e essa integração da forma necessária que a gente total. Isso. E essa vontade de ser que ele diz, eu entendo que é a vontade genuína de ser. O que a gente tem hoje, que a gente pode pensar em vontade de viver, é diferente. É outro tipo de intensidade. Por isso que a gente pensa, ele não está plenamente desenvolvido e não vou ter vontade de viver. Não necessariamente. Porque eu entendo que a vontade de ser aqui está ligada com algo mais transcendental. Engraçado, né? Esse chakra esteve em plena atividade na terceira raça lemuriana, que foi a coragem da energia física, né, dos seres humanos, mas de uma maneira bem rudimentar. E aí a proposta é uma outro tipo de atividade relacionada a uma consciência mais elevada. A coluna vertebral abriga o fio tríplice, que é a exteriorização do Antakarana, composto pelo próprio Antakarana, pelo Sutratma, que é o fio da vida, que o Paulo sempre comenta com a gente, e pelo fio criador. Este triplo fio forma o caminho da vida para o homem individual, e são despertados para atividades sequencialmente e de acordo com o tipo de raio e ponto de evolução. Esse caminho somente é usado corretamente e com segurança após a construção do Antakarana, e a mônada e a personalidade estejam relacionadas, mesmo que por um tênue fio. Então, a mônada, o pai, o aspecto vontade, pode alcançar a personalidade de modo direto, e pode despertar o centro básico, e com ele, mesclar, unificar e elevar os 3 fogos, o fogo elétrico, o fogo solar e o fogo por fricção. Essa é uma nomenclatura que é bastante presente na doutrina secreta. Só falar uma coisa que eu acrescentaria que deve soar um... Melhor? Essa nomenclatura é bem comum dentro dos livros da Blavatsky, principalmente a doutrina secreta. Esses 3 fogos, eles estão relacionados basicamente com aqueles 3 fios. Então, por exemplo, o fogo mais elevado, a gente poderia dizer, é o fogo elétrico, que tem a ver com o próprio Antakarana, que é aquele fogo de consciência, o fogo que vai ligar mesmo com a mônada.
O fogo solar, ele é o fogo do calor do Sol, que é o centro cardíaco. Então, ele está ligado também ao Sutratma, lembra? Que a gente sempre fala que o Sutratma fica aqui no coração. E o fogo por fricção é o fogo mais material, que é ligado ao chakra básico, então, que está ligado a esse fio criador. Então, todo o processo, a Blavatsky fala muito disso, que todo o processo de evolução está relacionado com esses 3 fogos. Aí o tibetano explica um pouco melhor, falando mais, então, o que é um fogo? Então, é a construção do Takarana, como é que faz? O que é o Sutratma? É outra coisa. Aí, depois, para o fio criador. Mas eles estão, cada um deles, relacionados com esses fios. Tanto o chakra sacral quanto o chakra básico, o tibetano, no livro, faz muitas referências. Mas hoje a gente não tinha muito tempo para tratar de cada detalhe. Então, eu tentei trazer o máximo resumido para a gente conseguir finalizar, pelo menos entender de uma forma geral, mas, eventualmente, ano que vem, a gente pode pensar em, depois, destrinchar porque é muita informação. E faz referência a muito termo como esses termos, muito simbolismo. E no livro tem, às vezes, imagem também para ilustrar. Então, é bem denso o assunto, né? Então, talvez fique algumas lacunas aí de dúvida, mas a gente pode depois pensar em fazer algo mais aprofundado. Acho que faltou esse último parágrafo. O fogo Kundalini é, na realidade, a união desses 3 fogos, que são focalizados por um ato de vontade iluminada e sob o impulso do amor no centro básico. O tibetano fala muitas vezes sobre o perigo do fogo Kundalini, da forma como ela tem sido utilizado tanto no Oriente como no Ocidente, e que é algo extremamente perigoso. Então, ele até fala, eu não vou nem dizer tecnicamente o que deve ser feito, como funciona, porque vocês não têm condição, é meio que ele falou isso, então, para não mexer com esse tipo de energia, porque não dá para você ativar o chakra básico nesse nível, sendo que se você não tiver os pré-requisitos para que essa ativação seja saudável e eficaz, né? O primeiro pré-requisito que ele mostra ali é uma conexão direta entre mônada e personalidade. A gente mal consegue chegar com a nossa alma, né? Para ter uma conexão direta entre alma e personalidade, a terceira iniciação no mínimo. Porque aí já tem essa construção. E daí então, tem um ato de vontade. Exatamente. Não é o que a gente precisa agora. E daí, ao invés de equilibrar, desequilibra. Total, porque você não está mexendo com isso, né? É uma ilusão, na verdade. E aí, sobre o chakra básico, foi mais ou menos isso. Tinha muita ilustração, muita mistura de assuntos. Mas eu separei 2 últimas frases, que ele finaliza essa parte dos centros energéticos do corpo com essas mensagens, e eu acho que é importante para a gente lembrar. Então ele diz, lembre-se em relação ao que eu acabei de expor, de que estamos tratando inteiramente de forças e energias que funcionam através do corpo etéreo, que estamos tratando do mundo terciário, aqui é terciário das causas, o qual é responsável pelo mundo orgânico da manifestação física densa. Esta manifestação física, por sua vez, é sujeita à influência do mundo secundário da vida consciente, o qual, por sua vez, responde no tempo e espaço ao mundo dinâmico do propósito e da existência. Pode ser. Então, aqui, o que ele fala, né? Naturalmente, todo esse processo de desenvolvimento ele ocorre aqui no plano material, né? No corpo etérico, mas o físico e o etérico são juntos praticamente, né? São apenas subplanos diferentes, mas é a mesma qualidade energética. Então, aí ele diz, né? Tudo que a gente vive é esse mundo terciário, ou o terceiro aspecto, que é o que eles chamam de atividade inteligente ou inteligência ativa. E aí está naturalmente, como que ele fala? Essa manifestação física é sujeita à influência do mundo secundário, que é o segundo raio, o aspecto consciência, o aspecto causal, o aspecto alma, né? E porque, por sua vez, responde no tempo e espaço ao mundo dinâmico, de propósito, que é de primeiro raio.
Então, assim, eu acho que, me parece que o que ele quer dizer é que tudo isso que a gente vive, por mais complexo que seja, ainda assim é a exteriorização de outros mundos mais internos e mais causais. E, então é importante também a gente lembrar que isso ocorre aqui. Então, a importância, de novo, né, da gente estar encarnado, da gente aproveitar as possibilidades de acordo com o que for possível para a gente, mas esse tipo de evolução ocorre em encarnação. Que é isso que a gente tem o domínio de fazer durante a nossa passagem, né? O resto a gente só responde, né? A gente só obedece. E também mantenham claros na mente os conceitos de estimulação ou falta de estimulação, de interação ou de separatividade e de passividade ou de atividade, pois é nessas dualidades que encontramos as causas da saúde ou da doença. Então, ele bate bastante na tecla da questão dual da humanidade, do momento da humanidade dual, das polarizações, dos extremos. Então, por essa frase eu entendo que é manter claro na nossa mente a questão do equilíbrio, né? Do caminho do meio mesmo, porque é nesse ponto que está a diferença entre o ser estar doente e estar saudável. E a gente tentar perceber, né? Quando que a gente estimula muito um determinado centro, quando que a gente desestimula ou deixa de nutrir, né? Quando que a gente está em interação com as outras pessoas, por exemplo, ou quando a gente está atuando de forma separativa, né? O que é ser passivo, o que é ser ativo. Então, a gente falou um pouco disso ao longo desses encontros, né? A importância de estarmos aqui ativos, por exemplo, quando a gente está atendendo alguém no sentido de energização, não de passividade. Fazer com consciência. Fazer com consciência, exatamente. E é isso. Obrigada. Acabamos. Eu passei rapidinho, eu tô sem relógio, não sei nem que horas são. Então deu tempo. Tá bom. Pessoal de casa, tudo bem? Tá, acho que tá gravando. Oi? Parou de gravar? Não, tá gravando. Tudo bem. Tudo bem, sim. Alguma dúvida, alguma contribuição? É muito fácil, né? Não tem jeito. Se quiser gravar. Não, eu ia parar só de compartilhar a tela primeiro. E agora tem que E voltar. vocês aqui, tudo bem? O Jorge Pereira tem bem. O Jorge Pereira tem de mim. A gente volta.